Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal da Enzo Católico. Meus queridos e amados irmãos, peço a contribuição de vocês. Já deixa aí o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha com mais pessoas e deixa um comentário, né? Escreve aí um comentário, pelo menos um amém, para que o YouTube possa entender que existe uma certa relevância no conteúdo e possa apresentar esse conteúdo para mais pessoas. Se você deseja apresentar esse conteúdo para mais pessoas, compartilha e comenta aí e não esquece de curtir. Então vamos lá. Hoje, 1º de setembro, 22ª semana do Tempo Comum, a Igreja apresenta para nós o Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 4, a partir do verso 16 ao 30. No Evangelho de hoje, Jesus faz algumas revelações para nós. Vamos lá. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha crescido. Então Jesus volta à cidade natal, onde ele havia crescido. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Porque era costume de Jesus ir à sinagoga nos sábados. Jesus era judeu, fazia parte do povo judeu, e o seu povo frequentava o sábado, no sábado, melhor dizendo, a sinagoga, porque existia o chamado repouso sabático, o Shabat. E por esse motivo era costume, de Jesus, como também seus pais, quando estavam vivos, no caso José, frequentarem, juntamente com seus parentes, a sinagoga em dia de sábado. E em um dia de sábado Jesus vai até a sinagoga e levantou-se ali para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías, o profeta messiânico, aquele que mais falou sobre a vinda do próprio Cristo. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos. Então aqui o livro do profeta Isaías fala de um servo sofredor, que seria enviado por Deus para proclamar um ano da graça, um ano da libertação, e também para libertar os cativos, para curar os cegos, para libertar os oprimidos e proclamar esse ano da graça do Senhor. Esse homem que o profeta Isaías falava era do próprio Cristo, era o próprio Senhor Jesus. E quando Jesus, conhecedor das profecias, pega o livro do profeta Isaías e escuta, ou melhor, e lê o profeta, aí ele vai dizer, versículo 19. Depois, fechando o livro, entregou ao ajudante, que sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele, porque era comum quem ler a escritura, também anunciar, fazer a interpretação, ensinar com esse texto. E aí, no versículo 21 é dito: Então começou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura, que acabastes de ouvir. E eles ficaram pensando, porque aquela palavra falava do servo sofredor, e esse servo sofredor, eles não viam Jesus como sendo tal. Falava-se do Messias, mas eles não compreendiam que Jesus era o Messias. Então, no versículo 22 é dito que todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Esse dizer que é filho de José não é simplesmente reconhecendo a paternidade de Cristo, a paternidade de José sobre Cristo, de que José era o pai de Jesus. Mas era para dizer, como é que ele pode dizer que as Escrituras se cumpriram hoje, se ele é filho de José e nós conhecemos? Só que, na verdade, aqueles que falavam não sabiam que Jesus, não tinham conhecimento verdadeiro, real, de que Jesus não era filho de José, mas era filho do Deus Altíssimo. E acrescentou,
Não é ele o filho de José? Jesus, porém, respondeu: sem dúvida, vós repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Fazem também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade, eu vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Então veja, Jesus, conhecendo os pensamentos, as intenções do coração daqueles homens, Jesus disse: com certeza vocês dirão para mim, fazer com que se cumpra aquele provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Ou seja, fazes aqui na tua terra tudo o que tu fizestes fora da tua terra. E Jesus, meus irmãos, acrescentou, versículo 24: em verdade, eu vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. Ou seja, Jesus disse: olha, vocês estão esperando prodígios, milagres aqui, na terra de vocês. Só que vocês são incrédulos. Vocês são incrédulos, vocês não têm fé. E por vocês não terem fé, acontecerá a mesma coisa que aconteceu com Israel. Por Israel não ter fé, o profeta Elias foi enviado a uma viúva estrangeira, a uma viúva de Sarepta, na Sidônia. E lá, o profeta, como nós conhecemos a história, fez o milagre da multiplicação da farinha e do azeite daquela viúva, que preparou um pão para Elias, para ela e para o filho. E quando percebeu, se deu conta, por ela ter alimentado o profeta, e Jesus já tinha dito, né? Todo aquele que recebe um profeta por ser profeta receberá a recompensa de profeta. Ela recebeu a recompensa de profeta, ou seja, a graça por meio do próprio Elias da multiplicação da farinha e do azeite. E ela comeu e teve com que alimentar o seu filho e a ela mesma por muitos anos. E no tempo, Jesus vai dizer, no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Veja, Jesus dá outro exemplo. Em Israel tinha muitos leprosos, mas nenhum foi curado. Por que não foram curados? Porque não tinha fé. Jesus diz: a tua fé te curou, a tua fé te salvou, vai em paz, a tua fé. Ou seja, a fé. E o profeta Naamã, o sírio, quando vai até o profeta Eliseu, chegando ao profeta, o próprio Naamã esperava uma cura milagrosa, né? Uma cura que fosse acompanhada de sinais, de prodígios. Até ele vai dizer, né, quando o profeta Eliseu diz: vai até o rio, mergulha 7 vezes. Né? E o profeta, ao dar essa ordem, faz com que Naamã fique indignado, a ponto de não crer no profeta, de não querer fazer o que o profeta disse. Mas um servo de Naamã vai dizer: Senhor, se ele tivesse te pedido algo mais difícil, tu não faria? E ele vai dizer: eu esperava que ele impusesse as mãos sobre mim, invocasse o seu Deus e me tocasse e purificasse o meu corpo da lepra. Mas ele me manda me banhar em um rio, né, que era em Damasco, né? O rio Damasco não, no Rio Jordão. E Naamã vai dizer, né, que na sua terra teria rio maiores, mais importantes. E o servo diz: mas ele te pediu algo tão simples. E aí Naamã, escutando aquele servo, vai e se banha nas águas e fica curado. E volta para presentear Eliseu. Inclusive leva terra de Israel para a Síria, e diz que lá fará um altar
para poder cultuar ao Deus de Israel, a quem Naamã agora serve, a quem Naamã se converte. Só que Naamã também pede ao profeta Eliseu como é que eu posso dizer? A liberação, a permissão de, quando voltar para a sua terra, poder entrar no templo de Ramon, um templo pagão, um templo onde o rei de Naamã iria. E ele dizia, olha, toda vez que ele vai até o templo de Ramon, lá ele me pede que me ajoelhe com ele diante da imagem, da estátua de Ramon, porque ele não pode se ajoelhar sozinho. E eu faço isso. Então eu te peço que não leve em contas esse ato, essa ação, essa atitude que eu terei que fazer. E aí, se o profeta Eliseu tivesse o pensamento protestantizado ou dos protestantes atuais, Eliseu iria dizer, não, você terá que morrer. Ou você terá que se rebelar e quem sabe até destruir a imagem, o templo de Ramon. Mas o que é que Eliseu diz? Vai, fazes como tu queres. E não será levado em conta essa tua atitude. E por quê, meus irmãos? Porque Naamã havia se convertido ao Deus único e verdadeiro. E por essa conversão e nesta conversão não abria mais espaço, não tinha mais espaço para um ídolo, para um Deus falso. E tudo o que o seu corpo iria fazer, entre aspas, obrigado pelo seu senhor, o rei da Síria, não seria levado mais em conta diante de Deus, porque o que verdadeiramente valeria e vale é aquilo que é dito pelo profeta Jeremias no livro chamado Baruque, que é uma carta de Jeremias aos cativos. Ele vai dizer, quando vocês chegarem na terra aonde vocês vão sendo levados, exilados, lá vocês encontrarão ídolos levados aos ombros, e as pessoas cantando, adorando e sacrificando a esses ídolos. Mas é importante que vocês digam no vosso interior, é a ti, Senhor Deus, que nós adoramos. É a ti, Senhor Deus de Israel, que nós servimos. Ou seja, nem sempre aquilo que é apresentado corporalmente, ou seja, realizado pelo corpo de forma externa, como símbolo ou gesto corporal, é aquilo que está no coração. E Eliseu, como profeta de Deus, compreendeu isso. Eliseu, como profeta de Deus, soube compreender qual era a verdadeira intenção de Naamã. E aí, meus irmãos, quando os fariseus, os parentes de Cristo que estavam na sinagoga e outros mais, ouviram estas palavras de Jesus, todos eles ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. O que nós podemos aprender, o que nós podemos aderir desse texto e colocar em prática na nossa vida? Primeiro, que Jesus só vai realizar milagres onde a fé fluir, onde a fé estiver. Segundo, ele realizará esses milagres fora da nossa casa, fora da igreja, se a igreja não tiver a fé que deveria ter. Outra coisa que nós podemos compreender aqui, que Jesus foi enviado não somente para as ovelhas de Israel, mas também para os estrangeiros, para aqueles que não fazem parte fisicamente, biologicamente e sanguineamente dos descendentes de Abraão, mas a todos aqueles que fazem parte como filhos na fé de Abraão, que somos nós, eu e você. E que nós possamos, diante de tudo isso, dizer a Jesus: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, não me permita ficar enfurecido quando o Senhor realizar prodígios e milagres no meio de pessoas que não são do nosso meio, que não fazem parte da nossa igreja.
Que o Senhor nos ajude a compreender que o Senhor é livre e realiza milagres e prodígios, curas, conversões, aonde o Senhor quiser. Deus abençoe a todos e até amanhã. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.